Boa tarde a todos. Me chamo Francisco Luanderson da Silva, sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal do Ceará, campus Crateús, e meu trabalho tem como título o uso de testes ecotoxicológicos como ferramenta no biomonitoramento da qualidade da água do Rio Poti, e tenho como orientadora a professora doutora Thaís de Souza Andrade. O desenvolvimento da sociedade, aliado ao processo de revolução industrial, é uma das principais causas das contínuas pressões sobre o meio aquático, devido às várias fontes de poluição. Os efluentes domésticos e industriais não devidamente tratados configuram-se como um dos causadores dessas pressões. Além da elevada carga orgânica, esses efluentes são extremamente complexos, podendo conter vários compostos químicos com elevado potencial tóxico. Dada a complexidade dos efluentes, as análises tradicionais não são capazes de detectar seus efeitos sobre a biota de corpos hídricos. Logo, os testes ecotoxicológicos com sementes vêm como um meio para lidar com esse problema, pois são testes de composto de toxicidade que permitem avaliar os efeitos fitotóxicos de compostos puros ou misturas complexas no processo de germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas nos primeiros dias de crescimento. O uso de bioensaios com plantas representa um método rápido e econômico para a caracterização da toxicidade de amostras ambientais. Pelo caráter dinâmico e relativamente fácil de realização, os testes ecotoxicológicos vêm apresentando-se como uma forma complementar para a determinação da presença de toxicidade no corpo hídrico, juntamente com análises físico-químicas e biológicas, sendo essenciais para a identificação dos diversos tipos de poluentes, que apresenta-se cada vez mais complexo devido às sobreposições de contaminantes de indústrias, residências e diversos outros setores, e atividades da sociedade, que têm o fim de seus subprodutos nos corpos hídricos. Logo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água do Rio Poti no decorrer de seu perímetro urbano, por meio de testes ecotoxicológicos com semente de lactuca sativa e como sativos, objetivando a identificação da presente toxicidade, a mensuração dos efeitos em organismos testes e a identificação de possíveis fontes poluidoras. A metodologia consistiu em 3 etapas. Na primeira etapa, a coleta das amostras de água. Nessa etapa, selecionou-se 4 pontos de coleta das amostras de água no decorrer do perímetro urbano do Rio Poti. O primeiro ponto selecionado localiza-se adjacente da estação de tratamento de esgoto, Maratuã. O segundo ponto localiza-se a montante da ponte metálica. O terceiro ponto localiza-se dentro do Parque Cavaleiro da Esperança. E o quarto ponto localiza-se adjacente da segunda estação de tratamento de esgoto de Crateús. Foi selecionado para coleta e acondicionamento das amostras, garrafas de plástico higienizadas abundantemente com água destilada e lavadas ao menos 3 vezes com a água do ponto de coleta, evitando assim possíveis alterações nas amostras a serem coletadas. Após a coleta, foram devidamente etiquetadas e acondicionadas em isopor. A segunda etapa é a preparação do bioteste e monitoramento. Imediatamente após a coleta das amostras de água, elas foram levadas para o laboratório e utilizadas na preparação dos testes ecotoxicológicos. Foram dispostas placas em triplicata para cada ponto e uma triplicata para o controle negativo. Foram adicionados papéis filtro de 90 ml, 90 milímetros como meio para a germinação dos organismos testes. Logo após, foram inseridas 4 ml das amostras de água em suas respectivas placas, e inseridas 10 e 20 sementes de cúrcuma sativa e lactuca sativa, respectivamente, e por fim seladas com papel filme. O controle negativo, que no caso é água mineral, é utilizado como forma de comparar os parâmetros analisados entre os pontos de coleta e o controle negativo, o qual é considerado um teste ideal, sem nenhuma interferência e logo sem presença de toxicidade. As sementes utilizadas são curadas, ou seja, sem a presença de fungicidas, pesticidas ou transgênicos. Foram selecionadas de um mesmo lote em remessa, com pureza de 99,8% e germinação superior a 52%, da marca Isla. Após a preparação das placas, elas foram acondicionadas em sala com temperatura controlada a 21 graus Celsius durante um período de 120 horas, em ausência de luz. Ao decorrer do teste ecotoxicológico, foi realizado o monitoramento da germinação das sementes a cada 24 horas e umidificadas com 2 ml das amostras de água quando verificada a ausência de umidade nos papéis filtro. A terceira fase é a coleta de interpretação dos resultados. Após o período de 120 horas, foram realizados com auxílio de um paquímetro a medição do hipocótilo e da radícula. O hipocótilo é o nome dado à formação inicial que precede o caule. A radícula é o nome dado à formação radicular que precede a raiz. Após a medição, foram realizadas análises estatísticas em software de Sigma Plot, possibilitando a determinação
dos parâmetros de taxa de germinação, alongamento da radícula e do hipocótilo, e porcentagem de inibição de germinação da radícula e do hipocótilo. A taxa de germinação tem por objetivo mostrar quais pontos terão maior quantidade de germinação de sementes em relação ao total de cada ponto e ao controle negativo. O alongamento da radícula e hipocótilo tem por objetivo determinar quais pontos terão maior ou menor índice de crescimento do hipocótilo e da radícula, e a porcentagem de inibição de germinação tem por objetivo mostrar qual dos pontos tem maior índice de inibição do desenvolvimento da radícula e hipocótilo. Esses parâmetros foram realizados através de análise de variância ANOVA não parametrizado, que consiste em teste estatístico utilizado para comparar 3 ou mais grupos em relação entre si, podendo ter tamanho da amostra diferente entre si, utilizando o teste Cross-Wallis para comparação entre os grupos, o qual mostra como resultado os quartis de sua composição, a significância do teste e a diferença significativa entre os grupos. Geralmente, esse teste de análise, quando detecta a significância, realiza o teste complementar, que no nosso caso é o teste de Dulles, o qual compara os diversos grupos, no caso os pontos, e os compara com o controle, objetivando a identificação de significância entre eles. Os seguintes gráficos expressam os resultados obtidos. No eixo X, localiza-se o controle negativo e os pontos de coleta. No eixo Y, a porcentagem de germinação. Os resultados da germinação das sementes de lactose sativa apresentaram sensibilidade em todos os pontos de coleta, com porcentagem de germinação maior que 5% e menor que 20%. Nos pontos e ao final do período de 120 horas apresentaram porcentagem de germinação inferior quando comparados ao controle, tendo ao controle negativo porcentagem de germinação igual a 98%, enquanto os pontos tiveram germinação entre 80% e 90%. Já as sementes de glucose sativa demonstraram-se mais resilientes, tendo porcentagem de germinação superior a 80% nas primeiras 24 horas, e germinação de 100% no final das 120 horas, e quando comparadas ao controle não demonstraram nenhuma diferença significativa na germinação dos organismos no teste. Apesar da presença de sensibilidade dos organismos testes em quebrar a dormência e germinar, e da diferença de germinação entre os pontos em relação ao controle, não há nenhuma diferença significativa o suficiente entre os pontos de coleta e o controle para que se possa identificar apenas de toxicidade. Os resultados estatísticos das medições do hipocótilo da radícula não demonstraram diferença significativa nos resultados dos pontos de coleta para a lactuca sativa. Já para os resultados estatísticos do hipocótilo do glucose sativos, apresentou diferença significativa no ponto de coleta, quando comparado ao controle. Quando aplicado o teste Kutzko-Wallis, obtivemos que a variabilidade desse ponto é igual a 0,01, considerado inferior ao padrão que é de 0,05. Logo, para verificar o ponto causador dessa variabilidade, nos resultados foi aplicado o método de Dulles, o qual cruza os dados de todos os pontos com o controle negativo, com a finalidade de encontrar esse ponto causador da diferença. Logo, temos que a comparação entre o ponto de coleta 1 versus o controle negativo apresentou a diferença de classificação significativa de 30,216%, ocasionando em uma variabilidade menor do que 0,05. Para poder se visualizar essa diferença, voltamos para o teste Kruskal-Wallis, o qual nos mostra que os quartis de cada ponto. Ao focarmos na mediana das medições dos organismos, temos que a diferença entre os valores dos pontos 1 e o controle negativo é perceptível. Esse resultado nos diz que houve uma quantidade significativa de organismos testes que os hipocótilos não se desenvolveu ou tiveram desenvolvimento muito pequeno, impossibilitando a medição ou o qual leva a uma mediana muito baixa ou nula, logo apresentando um valor destoante quando comparado ao controle negativo. Seguindo o mesmo princípio dos resultados do hipocótilo, a radícula do glucose sativos apresentou resultados significativos, apresentando variabilidade igual a 0,01, sendo menor do que 0,05. Através dos resultados do método de Dulles, temos que o ponto de coleta 2, quando comparado com o controle negativo, apresentou diferença significativa. Quando voltamos para o teste de Kruskal-Wallis, podemos observar que a mediana do controle negativo é inferior ao ponto de coleta 2. Isso nos diz que a quantidade de organismos testes no ponto de coleta 2 tiveram maior desenvolvimento radicular do que o controle negativo. Ao visualizarmos esses resultados referentes ao ponto de coleta 1 do glucose sativo, temos que há uma presença de toxicidade que causa resultados adversos no desenvolvimento do organismo teste, sendo ele potencialização do desenvolvimento radicular e, ao mesmo tempo, inibição do crescimento do hipocótilo. Isso se deve, pois muito de poluentes aí inseridos em um corpo hídrico diluem-se e interagem entre si, afetando de formas distintas os vários organismos desse ambiente. Logo, determinado componente em pequenas quantidades pode estimular em curto prazo o desenvolvimento da plantula, mas a longo prazo pode causar efeitos crônicos nocivos.
Os seguintes gráficos exprimem a possibilidade de inibição de germinação dos organismos testes, tendo valores maiores que zero inibidores de germinação e valores negativos estimuladores de germinação. Os resultados da lactoica sativa apresentaram inibição do hipocótilo em todos os pontos. Menor índice de inibição é o ponto de coleta 1, com 13%, e maior para o ponto de coleta 3, com 47,7%. Para a radícula, houve estímulo na germinação para todos os pontos de coleta, com maior índice de estímulo de germinação para o ponto de coleta 3 e o menor para o 2. Para o hipocótilo do cogumes sativos, houve 2 pontos com inibição e 2 com estímulo de germinação, com maior inibição para o ponto de coleta 1 e maior estímulo de germinação para o ponto 4. Já para a radícula, houve 3 pontos de coleta, com estímulo de germinação e 1 com inibição. O ponto de coleta 1 é o que apresenta inibição e o ponto 2 com o maior ponto de estímulo de germinação. De forma geral, os efeitos estimulantes ou de inibição podem ter ocorrido pelo aumento relativo da concentração de contaminantes não quantificados e seus respectivos efeitos tóxicos. Para o hipocótilo da lactosa sativa, o ponto de coleta 3 demonstra ser o mais afetado. Isso deve-se à autossensibilidade do organismo teste a pequenas alterações no ambiente, podendo reagir a níveis mínimos de toxicidade. Já o estímulo na germinação da radícula pode ser associado à diminuição do regime de chuvas e da consequente disponibilização de nutrientes e matéria orgânica proveniente de possíveis despejos domésticos e industriais. Para hipocótilo e radícula do cogumes sativos, o ponto de coleta 1 foi que o maior índice de inibição, podendo ela estar relacionada à presença de lançamento de óleos, graxes e fenóis que podem inibir ou atrasar o processo de germinação, oriundos de estações de conserto de automóveis próximos ao local. Os estímulos de germinação mediano do ponto 3 podem estar relacionados a possíveis lançamentos de efluentes domésticos sem tratamento, o qual apresenta grande quantidade de matéria orgânica que contém nutrientes que estimulam a germinação. Já o estímulo do ponto de coleta 4 pode estar associado ao lançamento de efluentes da segunda estação de tratamento de esgoto, que ocasiona estímulo a curto prazo, porém a longo prazo causa efeitos deletérios crônicos. Pode-se concluir que a biota aquática dos pontos de coleta estudados sofrem diversas alterações decorrentes dos diversos tipos de lançamento em seu percurso, podendo haver, na maioria das vezes, sobreposição de contaminantes, intensificando os efeitos nos organismos vivos, como também se depositando no leito dos rios, gerando efeitos crônicos a níveis genéticos. Pode estar ocorrendo também efeitos sobre a cadeia alimentar, com a biomagnificação, pois sabe-se que vários destes elementos, em quantidades consideráveis, podem ser bioacumulados em peixes, aves e até mesmo estarem presentes em humanos. É de extrema importância que se desenvolvam mais estudos ecotoxicológicos a nível de genotóxicos e citotóxicos, integrados a testes físicos, químicos e biológicos, possibilitando um monitoramento sistêmico da qualidade do rio Poti e a efetiva identificação de suas causas de degradação. Agradeço a Júlia Fabrin, Tiago Fonseca e Vitória Regina por todos os momentos compartilhados, pelos momentos de construção de conhecimento, compartilhamento de experiências e na colaboração na construção desse incrível estudo. Agradeço a minha orientadora Thaís Andrade pela orientação na construção desse incrível estudo, possibilitando tantos momentos de conhecimento e experiências únicas. Agradeço também a Natana Guiar, técnica de laboratório de Química, e Antônio Filho, técnico de saneamento, pelo apoio e auxílio em todas as etapas nos testes no laboratório, e ao Programa de Iniciação Acadêmica PIA, da Universidade Federal do Ceará, pela concessão da bolsa e ter possibilitado a minha participação nesse estudo. Obrigado a todos e boa tarde.